Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como é possível utilizar arrays em colunas de uma tabela no PostgreSQL. Bom, temos duas coisas importantes para levar em consideração antes de fazer esse procedimento. Primeiro, entender o que é um array e segundo, entender por que eu utilizaria um array em uma tabela e no que isso impacta na normalização dessa tabela, modelagem de dados. Bom, o que seria um array? Dá uma olhadinha aqui na tela. Um array, também conhecido como vetor em lógica de programação, é uma espécie de estrutura de dados que é como se fosse uma variável que contém várias posições nas quais eu posso colocar dados distintos, posso armazenar informações distintas, porém acessíveis a partir de um único endereço ou de um único nome. Mais ou menos isso. O array equivale a uma lista de dados. Então, essa ilustração aqui, que é do meu curso de Lógica de Programação, aqui do YouTube, mostra um array, ou vetor, de nome e notas que permite armazenar 4 notas em 4 posições distintas. E eu consigo acessar essas notas por um número de índice que cada uma delas vai ter, mais o nome do array. Então, notas 0 equivale a essa posição, notas 1 aqui, notas 2 e notas 3. E assim sucessivamente. Eu posso ter arrays com quantas posições eu quiser. E eles encontram inúmeras aplicações na construção dos mais variados tipos de algoritmos em lógica e em programação em geral. E é possível utilizar arrays em colunas no PostgreSQL. E aí a gente vai lembrar agora do outro conceito, que é o conceito de modelagem de dados. Aqui está o meu curso de modelagem de dados, aqui do YouTube também, que eu recomendo fortemente que quem deseja trabalhar com bancos de dados, faça. É extremamente importante modelar um banco de dados para que ele seja projetado de forma conveniente. Saber só o SQL não é suficiente. Mas, de acordo com as regras da modelagem de dados, mais precisamente com as regras que eu cito aqui nas aulas de normalização, especificamente, primeira forma normal, é a de que a gente tem que ter apenas valores atômicos nas colunas das tabelas. O valor atômico é um valor indivisível, único. A gente não deve armazenar mais de um valor dentro de uma coluna, valores atômicos e não multivalorados. Porém, suponhamos que por algum motivo qualquer eu precise armazenar múltiplos dados na mesma coluna, no mesmo local. Seja por design, por complexidade, por espaço, desejo do cliente, enfim, não importa o motivo. Existe um motivo qualquer e eu preciso armazenar mais de um dado dentro de uma mesma coluna, para um mesmo registro. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, a solução possível seria o uso de arrays com o tipo de dado da coluna. A coluna vai ter o seu tipo de dado, numérico, varchar ou outro qualquer, porém associado a um array. E como é que eu faço isso no PostgreSQL? Vamos ver. Estou aqui com o PostgreSQL aberto, naquele nosso banco de exemplo que a gente vem usando nas aulas. E aqui eu vou criar, na verdade, uma nova tabela para explicar e mostrar alguns exemplos do emprego de arrays. Mas antes disso, qual que é a sintaxe para a gente criar um array numa tabela? Então, a sintaxe, a forma certa de escrever o código, seria algo mais ou menos assim. Ao criar a tabela, você dá um nome para essa coluna, para as colunas da tabela, e a coluna que vai ter o array vai receber seu nome, seu tipo, e aqui na frente a gente simplesmente abre e fecha colchetes. Esses colchetes são suficientes para dizer para o Postgres que essa coluna ela vai suportar arrays, ou seja, eu vou poder gravar mais de um dado na mesma coluna. Essa daqui é a sintaxe padrão do PostgreSQL. O SQL em si, ele também suporta, ele também prevê o suporte a arrays. Então, o ANSI SQL também prevê esse suporte. E aí, a sintaxe seria um pouquinho diferente. Vou escrever aqui a sintaxe ANSI SQL. Essa aqui é do PostgreSQL específica. Tanto faz qual você vai usar, tá? Então, ANSI SQL, como é que seria? É algo mais ou menos assim. Nome, coluna, tipo, não mudou nada. Só que aí você vai usar a palavra array. E aí, dentro dos colchetes, você pode especificar um tamanho, ou seja, quantas daquelas posições de dados eu vou ter. Ou ainda, simplesmente, eu posso criar sem especificar o tamanho. Dessa forma aqui. Legal?
Então, são as duas formas que a gente tem para criar colunas de array no PostgreSQL e no SQL em geral. O PostgreSQL ele não se importa com essa informação de tamanho. Então, mesmo que você crie usando essa sintaxe e especifique um tamanho, tanto faz, o Postgres ele vai colocar quantos dados você quiser ali dentro. Ele ignora isso, beleza? Então, por isso, eu vou usar essa sintaxe mais simples que a gente viu aqui no início, que é a padrão do PostgreSQL. Tá? Depois eu posso fazer algum exemplo também com a sintaxe SQL padrão. E uma outra diferença que existe do PostgreSQL para os arrays padrão que a gente encontra em programação, como esse que eu acabei de mostrar na ilustração de lógica, é que, por padrão, a contagem dos elementos do array no Postgres começa em 1 e não em 0, como é feito na maior parte das linguagens de programação. Então, só lembrando que o primeiro elemento é o elemento 1 e não o elemento 0 aqui. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou apagar essa sintaxe e vamos criar uma tabelinha para a gente testar. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela para a gente guardar informações, por exemplo, de escala de trabalho dos funcionários. Então, os funcionários têm seus códigos, certo? Códigos do funcionário e uma escala de trabalho. Trabalham de segunda, quarta e sexta, ou de segunda a sexta, ou só de fim de semana e assim por diante. Então, eu vou criar a tabela usando o create table, normal. Vou chamar essa tabela de escala trabalho. Legal. Escala trabalho. Beleza. E essa tabela vai ter dois campinhos só. Código do funcionário, que vai ser um small int. E também uma escala. E essa escala é que vai ser, pode ser caractere, por exemplo, 3 caracteres. Eu vou abreviar os dias da semana para 3 caracteres. Segue, ter, qua, aqui, para segunda, terça, quarta e quinta. Só que aqui vai ser um array. Eu vou poder armazenar mais de um dia da semana no mesmo local. Para isso, eu acrescento os colchetes. Então, aqui vai o tipo de dado. Podia ser varchar também. Você pode fazer do jeito que você quiser aí. Legal? Para você testar. Tudo bem? Então, tá aí. Código para a gente criar essa tabela no Postgres. Vou executar. Estou criando no meu banco de testes, tá? Beleza, não tem nem chave primária essa tabela, porque é só para demonstrar mesmo os arrays. Bom, criou a tabela, beleza? Agora eu preciso colocar alguns dados nela para a gente poder trabalhar. Então eu vou inserir, usando o insert into escala trabalho, nas colunas code, func e escala, alguns valores. Então, values. Vamos colocar o código do funcionário 1, vírgula, e agora eu vou entrar com a escala do cidadão. Vamos supor que esse primeiro cidadão ele trabalha de segunda, terça e quarta. Como é que eu faço para inserir os 3 dados dentro da mesma coluna? Você vai fazer da seguinte forma, usando a anotação Postgres. A gente abre uma aspinha aqui, chaves, abrimos chaves, tem que ser chaves, hein? E aí, como são caracteres, como eu determinei o tipo de dado como caractere, texto, então eu tenho que colocar entre aspas porque são strings. E aí eu coloco, primeiro item, segunda-feira. São 3 caracteres. Vírgula, venho com o segundo item, terça-feira. Vírgula, venho com mais um item, quarta-feira. Tá feito, esse é o primeiro registro. Vamos supor agora que eu vou colocar mais um registrinho. Então, vírgula, funcionário número 2, que vai trabalhar, de novo, entre chaves, esse vai trabalhar de quinta, sexta e sábado. Então, quinta, quinta, vírgula, sexta, vírgula, sábado. Beleza. Segundo funcionário. E um terceiro, 3 tá bom para a gente exemplificar, funcionário número 3, esse aí vai trabalhar de segunda, quarta e sexta, dias alternados. Então, segunda, quarta e sexta-feira. Beleza. Ponto e vírgula aqui. Então, eu vou inserir esses registros aqui no nosso banco. Vamos lá, nessa tabela aqui. Executei. O que eu fiz de errado aqui? Clássico, né? Eu criei a tabela com o nome errado. Coloquei Tarabalho. Que beleza. Acontece, né, gente? É só colocar Tarabalho aqui e esse vai ser o nome da nossa tabela a partir
de agora. Pronto, inseri os dados. Aqui não vai fazer diferença, é só lembrar que o nome da tabela é esse aqui. Tá? Dá para renomear, mas eu não vou perder tempo com isso. O que eu vou fazer, na verdade, são as consultas. Então, vamos supor que eu queira fazer as seguintes consultas. Primeiramente, eu quero ver todos os dados das escalas dos funcionários. Então, eu vou fazer simplesmente um select, asterisco, from, minha tabela, escala trabalho. Não está errado, mas o comando vai funcionar, porque quando eu executo, ele me traz, olha só, funcionário 1, 2 e 3 e as escalas. Veja só, segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado, segunda, quarta e sexta. Olha que beleza, hein? Que beleza. 3 dados numa única coluna. Você achou que isso não era possível? Pois é. Usando arrays é possível. Agora vamos fazer algumas consultas mais específicas. Por exemplo, eu quero saber qual é a escala de trabalho do funcionário número 2. Que dias o funcionário 2 trabalha? Então eu venho aqui, vou colocar até um comentário. Escala de trabalho do funcionário 2. Então esse cara, select, eu quero só a escala, tá? Então escala, que é o nome da coluna, from, escala trabalho, nome da minha tabela, e aí filtro where, where code func igual 2, porque é pelo código do funcionário. Então, só executar as duas linhas. Ele trabalha de quinta, sexta e sábado. Beleza, perfeito. Já começou a ficar útil esse negócio. Bom, vamos fazer uma outra consulta. Vamos supor agora, eu quero saber que dia da semana cada funcionário começa a trabalhar. Ou seja, qual é o primeiro dia da semana que cada um começa a trabalhar. Então, eu vou dar um select de novo. Agora eu vou colocar o código do funcionário para saber qual é o funcionário. E aí, grande sacada. Qual que é o dia da semana que cada um começa a trabalhar? De acordo com o que a gente fez aqui em cima, o dia da semana que eles começam a trabalhar é o primeiro item do array. Porque o array eu coloquei na ordem. Tá? Então, o funcionário 1 começa na segunda, o 2 na quinta, o 3 na segunda também. Mas eu quero uma consulta que retorne só esses dados, não a tabela inteira. Tá? Não as colunas inteiras. Então, o que eu quero, na verdade, é a primeira posição do array em cada linha. Como é que eu especifico a primeira posição do array? Eu especifico assim. O nome da coluna aqui é um array. Beleza? E aí, eu vou colocar dentro de colchetes, nos arrays usam colchetes nesse caso, o número da posição que eu quero. Que lembra? Começa a contar a partir de 1 no Postgres. Então eu coloco 1. Tudo isso from minha tabela. Escala trabalho. Beleza. O que está comentado aqui? Eu quero colocar esse comentário. Qual dia da semana cada funcionário começa a trabalhar? Começa a jornada de cada funcionário? Então vamos lá, vamos executar. Tá aí, funcionário 1 começa na segunda, o 2 na quinta e o 3 também na segunda-feira. Maravilha. Vamos fazer mais um. E se eu quisesse saber quais funcionários vão estar na empresa num dia específico? Por exemplo, que funcionário trabalha de quarta-feira? Vamos ver. Select. Peraí, deixa eu colocar aqui a definição. Quais funcionários trabalham às quartas-feiras? Então, select, código do funcionário, from escala trabalho, tabelinha de nome trocado. E aí, a grande sacada está aqui no filtro. Aqui a gente vai filtrar da seguinte forma. Where, qual o dia da semana que eu quero? Quarta-feira, certo? Então eu vou colocar o dado que eu estou procurando, quarta-feira, igual, eu vou usar a instrução N, que pertence ao PostgreSQL, nós temos N e temos all também. Aqui eu vou usar o N. E vou especificar a coluna, escala. N significa qualquer. Então ele vai procurar onde a palavra quarta apareça em qualquer escala. Apareceu, ele vai retornar. Não apareceu, ele não retorna.
Então vamos lá, executando. Vamos ver quem é que trabalha de quarta-feira. Tá, o funcionário 1 e o funcionário 3. Vamos ver se isso é verdade. O funcionário 1 trabalha de quarta e o 3 também. Segunda, quarta e sexta no caso. Perfeito. Então, conseguimos obter essa informação, que é uma informação bastante útil. Saber quem está na empresa naquele dia, consultando o banco de dados. E aqui tomar muito cuidado, porque essa cláusula where ela tem que estar nessa ordem. Se você tentar inverter, colocar o n-escala igual a quarta-feira, que parece que fica mais lógico para a gente, para o sistema não é. Não vai funcionar. Tá? Então, primeiro você vem com o dado que você quer e depois você manda ele pesquisar esse dado em qualquer linha da coluna escala. Certo? Vou fazer um vídeo depois explicando direitinho como é que a gente usa o n, o all, né, e outras palavrinhas específicas. Muito bom. Outra coisa que eu posso fazer também bom, eu fiz algumas consultas, certo? Então a gente já viu como é que dá para trabalhar com os arrays aqui no Postgres. Para não estender demais, a gente também pode alterar dados dentro do array. Vamos supor que esse funcionário 3, que trabalha de segunda, quarta e sexta, ele vai passar a trabalhar de terça, quinta e sábado. Então eu quero alterar a escala dele. Como é que eu faço? Vamos lá. Alterar escala de trabalho do funcionário 3. Você já sabe que para alterar dados no banco, comando update. Então eu vou fazer um update na minha tabela escala de trabalho. Eu vou alterar o que lá? A coluna escala. Então 7 escala igual. E agora é o seguinte, essa coluna é um array, então eu vou ter que fornecer os dados na forma de array. Para isso eu posso usar essa sintaxe que a gente usou anteriormente do PostgreSQL, o padrão, ou posso também usar a sintaxe ANSI SQL. Vou fazer com ANSI SQL só para dar uma variada aqui no vídeo e ficar mais completinho. Então nesse caso eu uso a instrução array e dentro de colchetes agora eu coloco os dados. No caso, terça, quinta, tem que estar entre aspas, porque é texto, tá? E vai trabalhar de sábado também. E claro, update não pode ser feito sem o where, né? Vai atualizar todos os dados da tabela, todos os funcionários. Hein? Então, where, código do funcionário igual a 3. Então tá aí. Vamos atualizar. Clique. Consulta retornada com sucesso. E agora o que a gente tem que fazer é rodar esse select tudo aqui para verificar se alterou mesmo. Funcionário 3, terça, quinta e sábado. Beleza, alterado com sucesso o conteúdo do nosso array. Tranquilo, gente? Então nesse vídeo eu mostrei para vocês como é que a gente pode trabalhar com arrays, ou vetores em lógica, dentro de uma coluna de banco de dados do PostgreSQL. E como o array ele é padrão ANSI SQL, está previsto, isso também pode ser utilizado em outros sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Legal? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo a documentação oficial do site PostgreSQL que fala sobre arrays e traz muito mais informações de forma mais aprofundada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!